Oi, gente, tudo bem? Bom, como eu tinha dito para vocês, talvez o conteúdo dessa aula seja um pouquinho mais complexo. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, anotem as dúvidas, né? Coloquem no fórum, ou senão a gente conversa na live, não tem problema. E aí, provavelmente, talvez eu divida essa aula esse capítulo em mais, né? Justamente para não ter problema com relação à aprendizagem de vocês. Bom, então assim, o nosso objetivo hoje é compreender como é que funciona o ciclo celular e um dos processos de divisão celular, que é a mitose, tá? Então, o que é o ciclo celular? Deixa eu sair aqui da frente. Aí. Conjunto de acontecimentos que ocorrem durante a vida de uma célula são classificadas, então, como ciclo celular. Tudo. O processo que antecede a divisão celular e a divisão celular propriamente dita. Esse ciclo, ele é dividido em dois grandes eventos, que é a divisão celular, o período entre e o período entre as duas divisões, tá? A divisão celular, no nosso caso aqui, hoje, nós trataremos sobre a mitose, e o período entre duas divisões celulares, que é o que a gente chama de intérfase, tá? O ciclo celular das células somáticas, tá? A divisão celular das células somáticas é chamada, então, de mitose. As células somáticas, elas passam a maior parte do ciclo delas em intérfase. Observa assim, ó. O roxinho aqui, ó, é a intérfase. O azulzinho é a mitose. Então, a maior parte do tempo, a célula passa em intérfase. A mitose, a divisão celular, é uma fase rápida, digamos assim, tá bom? Na mitose vão ocorrer, então, a divisão do núcleo e do citoplasma, chamada, então, de citocinese. Para que a célula faz isso? Para que ela possa, então, multiplicar a sua quantidade. E isso no nosso corpo vai ser muito relativo. Existem células que fazem isso de forma frequente, né? Fazem todo o ciclo celular de forma frequente. Existem células que demoram muito tempo para voltar a fazer o processo do ciclo celular, tá? Então, o que vem a ser a intérfase? A intérfase é o período entre duas divisões celulares, né? A fase é dividida em três fases. A fase G1, ou fase de crescimento. A fase S, de crescimento e duplicação do DNA. E a fase G2, preparação final do ciclo celular. O que são essas fases? Então, G vem de gap, tá? Que é o intervalo. E S de síntese, tá? Que é o processo de produção de material genético. Então, eu tenho um intervalo, que é o intervalo onde a célula está crescendo. Processo onde ela faz a duplicação do DNA. Lembra que eu tenho cromossomo com uma cromátide e eu preciso que ele tenha duas para na hora de dividir igual? Pois é, nessa fase que o DNA faz isso, na fase S, tá? Nessa etapa da intérfase como um todo, a gente tem o aumento da produção de substâncias dentro da célula, divisão inclusive das organelas, né? Porque as células não pode ter, para uma célula vai a mitocôndria, para outra vai o cloroplasto, para outra vai outra coisa. Não, né? Então a célula precisa sempre duplicar tudo que ela tem para poder, na hora de dividir de forma igual. Nessa fase, a gente ainda consegue observar o nucleolo e a carioteca, tá? Então, como a célula está em atividade, a gente acaba conseguindo observar essas estruturas que, normalmente, às vezes, elas não aparecem no microscópio. Então, vamos lá. Etapa, tá? Da intérfase. A G1 é a fase anterior da duplicação do DNA, tá? G1 aqui, ó. Fase anterior à duplicação do DNA, tá? Onde ocorre intensa produção de RNA também e de proteínas diversas. Essa fase de G1, ela pode durar horas, né? Então, aqui está representando um ciclo de 5 horas. Ou ela pode demorar anos. Por que anos? Porque muitas vezes a célula sai de G1 e fica em G0. Meio que um período de stand-by, né? Ela fica lá esperando. Nessa fase de G0, a célula não recebe muitos estímulos para prosseguir o ciclo celular, né? E ela pode permanecer nessa fase por tempo indeterminado. A qualquer momento, pode ser que ela seja induzida a voltar a se dividir novamente, e ela sai de G1 e continua o ciclo, né? Vai para S, vai para G2, enfim, tá? Então, tem algumas células que vão de G1 para S direto, outras células vão de G1, estacionam numa fase chamada G0, e depois elas continuam a divisão celular posteriormente, quando, né, o ambiente for favorável, quando julgar necessário, coisas do tipo. Na fase S, então, eu tenho a duplicação do DNA, que nada mais é do que, lembra lá? Uma fita do DNA, uma cromátide duplica duas cromátides. Nessa fase, depois de S, que o cromossomo, no caso humano, passa de 46 cromossomos e 46 cromátides para 46 cromossomos e 92 cromátides. Foi aquilo que eu falei na aula
retrasado, tá bom? A fase G2 volta a produzir proteínas ativamente, né? E aí a gente conclui a preparação para o processo de divisão celular. Então, olha aqui, olha a quantidade de DNA por célula, né? Então, em G1 eu tenho uma quantidade, na fase S aumenta a quantidade, que fica em G2 mantida aquela quantidade, e na mitose, né, vai reduzir de novo. Por quê? Porque a partir de agora já não é mais uma célula, são duas, né? Então a quantidade volta a se estabilizar novamente. Então aqui eu tinha 46 cromossomos, 46 cromátides, 46 cromossomos, 92 cromátides. Quando divide, volta para 46 cromossomos e 42 cromátides, tá? Então é dessa forma que acontece. Durante a fase G1 e S, ocorrem períodos em que a célula passa por uma verificação de suas condições para só então seguir para a próxima fase. Então, por exemplo, se a célula tem um erro no material genético, tá? Nessa fase, eu preciso de um check-up, né? Eu preciso afirmar se realmente a célula não tem nenhum erro, para que realmente ela possa passar de fase e ir para a divisão celular. Porque se eu tenho um erro, isso aí pode acabar propagando esse erro para as células filhas, e aí eu tenho um problema maior ainda, que todas as células filhas vão ter o erro da célula mãe. E é nesse modelo que acontece os cânceres, né? Porque o câncer, muitas vezes, ocorre esse processo de checagem, ele não acontece, tá? E aí acaba indo células erradas, né? Células com erros para frente aí. Se caso a gente tem um erro que não pode ser reparado, a célula é encaminhada então para a apoptose, que é a morte celular programada. Aquele processo que a gente viu lá dos lisossomos, lembra? Os lisossomos liberam as enzimas digestivas dentro da célula e matam a célula, tá? De forma intencional. Bom, quais são os tipos de células que a gente tem de acordo com o potencial de multiplicação, tá? Então, a gente tem as células lábeis, que são aquelas que são de constante... elas fazem constante processo de divisão celular, ou seja, elas estão sempre em renovação. E elas têm um ciclo de vida curto, tá? Elas são constantemente renovadas, que é o caso das células do intestino, né? E das hemácias também, que são as células de transporte de oxigênio. As células estáveis, que elas têm um ritmo constante de divisão, tá? Esse intervalo, ele pode ser de meses ou anos. Por exemplo, as células musculares esqueléticas que revestem tecidos como órgãos como o estômago, tá? E as células permanentes, que são aquelas células que têm um alto grau de especialização. A especialização delas é tão grande que a gente não tem mais divisão celular, tá? Então, elas ficam estacionadas em G0, tá? Elas não fazem divisão celular, que é o caso das células cardíacas e neurônios. É por isso que a pessoa tem um infarto e aí essa célula, esse tecido não regenera, ou a pessoa, sei lá, tem uma lesão medular e esse tecido também não regenera, tá bom? Bom, gente, antes da gente ir para a divisão celular, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.